Bom dia. Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua, que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo
passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Reflexão. O relato da conversão de São Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 20, é uma demonstração do poder transformativo da Páscoa do Senhor. A passagem de perseguidor a apóstolo. Saulo é transformado pela graça em Paulo, e o Senhor o associa à missão dos apóstolos. O acontecimento do caminho de Damasco marcou profundamente a vida de Paulo. Tal episódio é narrado por São Lucas 3 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 22, capítulo 22, versículo 3 ao 16 e capítulo 26, dos versículos 12 ao 18. E o próprio Paulo o narra na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, dos versículos 11 ao 24. Neste encontro com Jesus glorificado, evidenciou-se para Paulo a identificação de Cristo com os cristãos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 4 ao 5. Paulo compreendeu experiencialmente que todo aquele que come e bebe o corpo e o sangue do Senhor permanece nele, e ele no fiel. João, capítulo 6, versículo 56. Esta participação íntima do cristão na vida de Cristo tornou-se um refrão da pregação de Paulo. Nas suas cartas há um cristocentrismo que é a chave de interpretação da sua própria vida e da vida de cada pessoa. Tenha um ótimo e abençoado dia.